Então, boa noite, pessoal. Hoje nós vamos iniciar mais uma vez, reiniciar, na verdade, o quadro, né, Dois Dedos de Prosa. E hoje vai ser o segundo episódio com o nosso convidado. Deixa eu só sinalizar aqui. Pessoal da taverna aí, seja bem-vindo. Só colocar o tema aqui, que hoje a gente vai falar um pouquinho sobre ecumenismo com o nosso amigo Matheus. Então ele já chegou aí. Só colocar aqui o tema na live. Fala, Matheus. Boa noite, tudo bom? Você está me vendo e ouvindo bem? Bem, e você? Tá tudo certo? Eu não estou te escutando. Opa, agora sim. Agora sim? Joia. Você está me ouvindo bem? Tá um pouquinho travando, Que a gente está com um vamos ver. probleminha de... Você está me vendo aí, Matheus? Agarrou um pouco, mas agora melhorou. Ah, não, Tudo bem? beleza. Joia. Eu só fixar aqui o tema da nossa live, Dois Dedos de Prosa, sobre ecumenismo. Isso Então, mesmo. só explicar para o pessoal que está entrando aqui, né, que esse quadro a gente já gravou tem algum tempo, e aí a gente está retomando agora, na verdade, porque, não sei por quê, mas enfim, a gente está retomando esse quadro para a gente trocar uma ideia, né, com alguns amigos de Newman, e né, surgiu a ideia, e aí a gente está aqui, né. Então, o objetivo do quadro em si é trocar uma ideia, né? Não é nem sobre teologia, nem sobre heresia, né? Eu até brinquei lá no story anterior, né? Que tem dois dedos de teologia e dois dedos de heresia, né? E o objetivo aqui não é falar de nenhuma coisa nem outra, né? O Que objetivo bom. aqui é a gente trocar uma ideia, né? Porque acho que a fraternidade fala muito mais, né? A fraternidade cristã fala muito mais do que essas picuinhas, vamos dizer assim, né? De internet. Mas, enfim, me apresentando aqui para o pessoal que está vindo, né, através do seu perfil, eu me chamo Ângelo, sou o atual presidente da Sociedade Newman Brasil, né, que é uma iniciativa que busca divulgar, né, o legado de Newman aqui no Brasil. Então, John Henry Newman, ele foi um cardeal anglicano, né, que se converteu ao catolicismo no ano de 1845, e o legado dele é muito impactante assim para os nossos tempos, né, porque ele fala muito dos males que a gente está padecendo de hoje em dia, né? Que é a questão do relativismo moral, a questão né, do sentimentalismo exacerbado que a gente vê, né, na religião, enfim. Então, hoje a gente vai de Newman e de outros, né, outros teólogos também, e um pouquinho sobre alguns teólogos também protestantes, né? Então, eu abro espaço agora para você se apresentar aí. Matheus, pode ficar à vontade. Bom, meu nome é Matheus Scheib. Scheib é como todos me conhecem. Gostei da definição, é um amigo de Newman, é um bom epíteto de se ter, mas eu sou pessoalmente, né, um protestante tradicional, né, da linha mais conservadora da reforma. E de profissão eu sou advogado, eu trabalho na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, mas a, a teologia, a religião desde pequena a minha grande paixão, assim. Então, eu acho sensacional a gente ter a oportunidade de conversar um pouco sobre o legado do John Henry Newman, tanto para o campo protestante quanto para o campo católico, e a forma, né, como ele traz pontes de diálogo entre os dois grupos, e também tudo que ele traz de consequências para o pensamento religioso e teológico no nosso século. Eu acho que Newman viveu numa época que prenunciou muito fortemente tudo que nós, né, vivemos hoje. Assim, os grandes males que ele combateu era o início, né, a incipiência do que descambaria nos problemas da igreja hoje. Em todos os campos, eu acho que tanto a tradição
católica quanto a tradição protestante seja mais conservadora, seja mais evangélica, eles lutam contra esses mesmos problemas. E se aperceber dos problemas é o primeiro passo para poder agir em cima deles. Mas é isso. Bom demais. Então, ô, Matheus, vai ser bem informal nossa conversa aqui, viu? Não precisa ficar acanhado aí, não. Não sei se você já tem costume de fazer live, mas eu fui pegar o costume esses dias também. Então, pode ficar tranquilo aí, a gente vai conversando, trocando ideia. Como diz, não tem tempo definido, né? O que a gente conversar aqui, vamos ver até onde a gente vai. Vamos lá. Mas eu queria saber, não é entrevista não, né? Mas eu queria saber de você, como que surgiu o seu interesse por Newman, como que você descobriu ele, né? Através de algum outro estudioso, como é que foi essa? Eu, eu, eu descobri John Henry Newman de uma forma muito... Sim, eu descobri o Newman de uma forma muito por acaso, assim, estudando alguns historiadores da igreja. É, especialmente quando eu me dediquei a um estudo mais expressivo da igreja anglicana, ficou muito acentuada... Bom, a igreja anglicana é uma igreja muito partida, né? Internamente, entre a High Church e a Low Church, né? Entre aquela igreja que é mais apegada, né, à herança católica e aquela que foi mais influenciada pelos dissidentes, né? E estudando isso, a gente ficou muito claro o papel que o John Henry Newman teve, né, no esforço de trazer a, a identidade cristã tradicional, patrística, litúrgica para a igreja anglicana, e foi assim que eu descobri. Eu descobri com ele por referências em autores, historiadores como Roger Olson, como Norman Geisler, que comentavam, né, a história da igreja anglicana, e despertou Newman. E aí eu fui atrás do Newman assim, de uma forma muito fanática, assim, muito profunda, procurando vários livros dele, quase tudo que tem em português traduzido dele. Eu acho que as pessoas não estão acostumadas, a gente não está acostumado com a forma como o Newman e o movimento de Oxford fez para divulgar suas ideias, que foi uma campanha assim de marketing magistral, né, os Tracts for the Times, né, os tratados para o tempo, a forma de como você usa o movimento de panfletagem, né, para divulgar as suas ideias e marcar uma posição cultural forte, né, e todo o impacto que ele teve. E não apenas ele, como o movimento de Oxford como um todo, né, você vê uma reação daquelas pessoas que têm, né, por dever, desde o século XIII, de serem os guardiões do conhecimento e do ensino na Inglaterra, de realmente se posicionar de maneira enfática e de maneira, né, mais popular, não apenas intramuros, mas com toda a comunidade, aquilo que eles percebiam como problemas profundos, reais, não apenas o Newman, como o John Campbell, como o Pusey, como outros grandes nomes. E foi assim que eu descobri o Newman, com os sermões traduzidos dele, com os tracts, que infelizmente eu acho que não ter traduzido os tracts uma perda de bibliografia muito grande para Ainda não tem, ainda não tem. Em breve exatamente, teremos. para a teologia no Brasil, acho que precisava ter, né? Não, assim, claro que se juntar todos os 91 é um volume razoável, mas nada que não seja editável ou traduzido, né? 90 eu acho que é o mais importante, né? Exatamente. Mas até como um esforço de história das ideias, né? E de ver toda essa progressão. Eu acho que a ideia... E a ideia que mais me chamou a atenção no Newman, né? A ideia de via média, de papel profético da igreja, etc. Tudo isso poderia ter sido editado de maneira muito mais profunda. Mas eu entendo que talvez motivos de mercado impediriam a tradução imediata, né? Porque ficaria meio perdido, né? Entre os grandes ramos de cristianismo que nós temos no Brasil, né? Que é o cristianismo católico romano e
cristianismo pentecostal. Nós não temos muitas outras tradições cristãs vivas no Brasil, no sentido de volume de fiéis. Às vezes, para justificar esses estudos mais aprofundados nessas pontes, mas mesmo assim eu acho uma pena. Eu acho que a gente deveria ter mais coisas do Newman, tanto da fase anglicana quanto da fase católica deles publicado. A edição da biografia do, do Penido, né, sobre o Newman, que é uma excelente obra, mas fora isso, nós estamos carentes um pouco ainda de uma bibliografia mais aprofundada sobre o Newman. As cartas dele e outras coisas. Tem, assim, tem alguns trabalhos da teora Molokai, né, que ela traduziu alguns sermões, né, tem meditações e devoções, tem sermões pregados em diversas ocasiões também, que é muito bom, você provavelmente deve ter nessas duas obras. A Apologia Provita Sua, que tem uma versão em português de Portugal, né, e também Gramática do Assentimento, que eu acho que é a obra assim, mais complexa dele, né, tanto é que foi uma das últimas obras que ele escreveu, né, e assim, nesse sentido, a gente acha que já pode puxar o gancho lá para poder falar um pouquinho sobre ecumenismo, né? Porque, não sei se você sabe, provavelmente você deve saber. Não, eu queria só te perguntar, qual a sua idade? Você tem quantos anos? Eu tenho 25. Pois é, o cara é novo demais. E aí, você despertou essa vocação intelectual sua quando? Assim, você falou, não, eu tenho essa vocação. Porque eu, particularmente, não tenho, sabe? Eu sou assim, sou um curioso da vida de Newman, tenho muita dificuldade para poder estudar, para poder sentar, ler. Então, assim, é algo que eu tô, né, tem que trabalhar em mim. Mas você, como diz, surgiu esse estalo assim quando? Com que idade, mais ou menos? Não, eu sempre tive uma propensão à vida intelectual, assim. Bom, eu tive a sorte de ter dois pais que se ocuparam bastante da minha educação, assim, desde a terra infância, assim. Eu fui alfabetizado em casas com bastante interesse, né, dos meus pais, e frequentei colégios também que ajudaram isso bastante, mas sempre foi tem uma parte de propensão, né, da alma, né, de cada um, mas tem uma parte que é incentivos também. Uma das coisas que me fez interessar tanto por teologia, eu tenho uma mãe teóloga que é bacharel em Você me mostrou a teologia. biblioteca dela, né? É a dona da biblioteca lá. Ela me passou a biblioteca dela. Eu Enfim. iniciei minha biblioteca com a biblioteca dela. Mas ela. E é engraçado isso que a gente está falando sobre o comunismo. Ela é formada, bacharel em teologia pela FAT BH, que é uma faculdade protestante aqui em Belo Horizonte, e tem uma pós-graduação pela FAGE, que é a faculdade jesuíta. Né? Então ela tem ela tem essa dupla formação. E daí que vem o interesse em teologia, mas também outros assuntos, né? Bom, filosofia, história, principalmente, mas direito por profissão, né? Mas aí a gente vai mesclando diversas matérias, mas tudo dentro da humanidades em geral. Eu acho que é onde eu fico É bem. bacana demais. Eu fico assim, impressionado, na verdade, né? Porque assim, são muitas pessoas, né? Eu tenho 27. Então, assim, a minha formação, né? Também sou de uma família tradicional católica, né? E sempre fui criado dentro da igreja. Mas, assim, aquele cristianismo, aquele catolicismo de ser levado pela mãe para a igreja, sabe? Então, assim, eu não tinha dimensão do que era ser igreja, do que era a igreja católica. Então, eu realmente fui cair a ficha, foi em 2013, quando eu participei da Jornada Mundial do Rio, em 2000, né, teve aqui no Brasil. Então, assim, ver a questão da diversidade de carismas, diversidade de dons, a diversidade assim, o quão rico é ser católico, no sentido de que tem várias, vamos dizer, inspirações, né? E no sentido de que ser igreja está muito vinculado à questão da filiação divina, né? Que, assim, todos nós batizados somos filhos de Deus, né? Então, é algo que nos une, né? Então, por exemplo, eu acredito nisso, né? De que os cristãos protestantes fazem parte da igreja também, porque são membros do corpo místico de Cristo, Cristo é a cabeça, né? Então, tem algumas diferenças e tal, mas, assim, o que nos une é algo maior, né? Então, nós acreditamos que a igreja, né, ela é o corpo místico de Cristo encarnado na história. E nós somos membros desse corpo místico de Cristo, né? Então, são as denominações são diferentes. Então, o pessoal pode falar assim, mas essa é uma conversinha muito, muito mole, né? Hoje em dia, esse pessoal é muito pacifista, enfim. O que já teve de gente chamando você de herege aqui, eu até bloqueei os comentários.
Mas posso te falar assim, primeiro assim, eu entendo a acusação de heresia, assim, eu li os cânones do Concílio de Trento, sabe? Eu sei qual é a posição, tipo, esse não é o problema. O que eu acho estranho é essa falta de incompreensão e essa resistência ao diálogo das duas partes, sendo que se nós formos fiéis às duas tradições, a tradição católica e a religião, todas deveria levar ao diálogo. Assim, o catecismo da Igreja Católica é muito claro na posição de como tratar, né, os irmãos separados, sejam protestantes, sejam ortodoxos, sejam coptas ou qualquer coisa que seja. A gente pode até mencionar, entrando em questão de ecumenismo mesmo, a encíclica Unum Sint, do Papa João Paulo II, que tem a minha idade, uma encíclica de 95, falando sobre o diálogo ecumênico e falando como ele deve ser feito e em que profundidade ele deve ser feito. E da parte dos protestantes, mais ainda, porque os protestantes acreditam muito em uma branch theory, né? Nesse sentido, tipo assim, existe uma única igreja dividida em várias Vários membros, várias ramificações. várias modificações históricas. E o Newman também acreditava nisso na época dos tracts, né? Ele falava que assim, existe uma igreja apostólica dividida em três ramos, o anglicano, o romano e o ortodoxo. Sim, sim. Então, assim, eu não entendo, sinceramente, muito bem a resistência que as pessoas das nossas tradições, tanto da minha quanto da sua, têm ao diálogo ecumênico. Eu acho que tanto a Igreja Católica, né, nesses documentos oficiais, no Concílio Vaticano II, no Pontifício Conselho para a promoção da unidade entre os cristãos, e tanto o próprio princípio do que é o protestantismo colaborariam para o debate. Eu fico muito... Sim. Me dá muita tristeza ver um nível de Eu também. sectarismo muito grande. Eu acho lamentável, sabe, assim, ver esse tipo de comentário, porque eu vejo que parte de gente ignorante, que realmente não conhece o que é ser igreja, sabe, não tem essa dimensão realmente universal, né, do catolicismo, porque o catolicismo é isso, né, é a igreja que ela é universal. Então, assim, enfim, não vou aumentar no mérito da questão, né, uma pessoa ignorante que deixa para lá. Mas, assim, só continuando, né, um pouquinho dessa questão de Newman e o ecumenismo, ele foi convidado, né, pelo Papa para poder participar do Concílio Vaticano I, né? Então, só que foi bem na época que ele estava finalizando o Gramática do Assentimento, né, que é uma das obras mais, vamos dizer assim, mais relevantes, né, que ele explica a questão do surgimento do dogma, né? Eu acho que ele pode ser declarado doutor da igreja, né? A gente acredita nisso, Tomara. justamente por causa dessa obra, sabe? Que é uma obra magna. E assim, eu não li ainda, né? Vejo um trecho ou outro e tal, mas é algo que depura, assim, demanda, na verdade, uma depuração minuciosa, né? Igual o desenvolvimento da doutrina cristã, né? Que foi publicada recentemente pela Cultura. Então, assim, são obras riquíssimas que traz muito para a gente, sabe? Então, assim, se a gente se apega a isso, né? Se a gente se detém ao que é essencial, né? Dentro do cristianismo, a gente vai acabar seguindo o caminho de Newman, né? Que se deixou conduzir pelo quê? Pela consciência. Ele até escreveu uma carta, né, ao Duque de Norfolk, né? Que fala, né? Que quando ele vai brindar, né? Lá no jantar, ele primeiro brinda a consciência e depois ao Papa. Não no sentido de que ele estava ali, né, desobedecendo ao Papa, mas que ele se converteu, vamos dizer assim, né, ao catolicismo, e a conversão da vida dele diária foi através da consciência, né? Eu até brinco, né, de que eu não tenho obrigação, vamos dizer assim, de converter ninguém, porque, em primeiro lugar, a minha conversão tem que ser a pessoal, né? Eu não sou totalmente convertido para poder, né, tentar provar para você de que eu estou no lado certo, né? Porque, assim, é algo pessoal, entendeu? E Newman falava que a religião, ela não é vínculo da sociedade. Então, assim, não é que eu tenho obrigação de que me relacionar apenas com católicos, apostólicos romanos, de forma alguma, muito pelo contrário. Eu acho que é na diversidade que a gente aprende muito mais. Então, assim, tratar a religião como mera ocasião para a gente se encontrar num grupinho, para, né, fazer oba-oba ali, bater palma, enfim, né, muita gente traz a religião como isso, né, como um evento social, né, a gente vê isso até na celebração, às vezes, dos sacramentos, né. Então, gente, às vezes, que vai pro batismo, escolhe o padrinho ou a madrinha baseado em questões sociais, e a gente sabe que não é isso, né? É um vínculo espiritual, né? Então, assim, a gente precisa. E Newman, ele batia muito nessa tecla da questão dos sacramentos, né?
o quão importantes são esses sinais sensíveis, né, e eficazes da graça de Deus. Então, assim, a gente tem muito a aprender, né, de um lado quanto do outro. Uma coisa que eu estava pesquisando aqui hoje, né, eu não entrei na live aqui, assim, né, de supetão, eu estava pesquisando aqui sobre a história do ecumenismo, né, os congressos e tal, e eu pude perceber que, assim, as iniciativas ecumênicas, né, de comunhão, assim, de diálogo, elas partiram da parte protestante, né, então foi só depois que a igreja, assim, católica, ela, vamos dizer assim, né, progrediu nesse diálogo. Então eu vi que tiveram alguns teólogos, igual o Calbart, eu acho, né, eu não conheço, eu sou ruim de pronúncia, mas ele foi um dos, vamos dizer assim, né, grandes aí da parte protestante que buscou, né, esse diálogo, né, você até comentou que o Papa Paulo VI simpatizava muito com ele, né? Chegaram até a se encontrar em certa ocasião. Fala um pouquinho aí sobre isso. Bom, eu concordo, assim, né? Deixa eu só brincar uma anedota histórica que eu gosto de falar, assim. Eu acho engraçado os duques de Norfolk, né? Os Howard, serem a principal família católica do Reino Unido, né? Que eles eram parentes dos Boleyn, eles tinham todos os motivos sociais para virarem anglicanos, mas eles se mantiveram, assim, fiéis, assim, ao longo dos séculos. Eu acho isso muito engraçado. Mas A consciência a guiou ele. consciência, exatamente. As pessoas que né, gostam de incentivar a causa da promoção de Newman para doutor da igreja falam que gostariam que ele tivesse o epíteto de doutor da consciência, né? De tal maneira é o papel dessa parte no seu pensamento, que é inclusive a parte que o Bento XVI sempre retomou, né, quando falava de Newman, e que o Bento XVI usava inclusive quando só reforçando a parte do que as pessoas são resistentes ao diálogo, na coletânea Ser Cristão na Era Neopagã, que é uma coletânea de entrevistas e homilias do Bento XVI, que saiu aqui no Brasil, tem dois debates Você em leu que... tudo já? Tem também. Eu tenho uma parte boa sobre a obra do Bento XVI. Eu sou um ignorante, mesmo. Vou entregar o cargo de presidente da sociedade. Enfim, continue. Mas o Bento XVI tem dois debates em que o Bento XVI vai a duas universidades protestantes em Roma. Discutiu né, o ecumenismo, discutiu o papel da igreja, e ele sempre começa o diálogo ecumênico que ele fazia, e fazia muito bem, fez muito na época em que era cardeal, prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, baseado no primado da consciência, né? Assim, porque a gente saiu da parte de forçar a conversão, né, por meios físicos ou sociais ou temporais. Retóricos, né? O pessoal acha que vai ganhar o outro na conversa, gente. Não vai, discussão nunca leva a nada, né? A gente vê isso na era das redes sociais. Hein? O pessoal escreve aqui esse textão tentando convencer o outro de que tá certo ou errado. Gente, isso não adianta nada, não. Tá doido, mas continua aí, mano. O diálogo ecumênico, todos falam de todas as partes, tanto da parte protestante quanto da parte católica, ele tem que ser um diálogo fundado na verdade. Ele tem que ser um diálogo... É basicamente filosofia socrática, né? São duas pessoas tentando chegar à verdade e com suas posições firmes, mas sem negar o que você acredita nunca que é verdade. A questão não é a negação do dogma ou da verdade. A questão é tentar entender como aquela pessoa enxerga para a gente saber, primeiro, qual é o terreno comum e quais são as divergências reais e atuar em cima das divergências reais. E isso começou... eu acho que na Igreja Católica, a partir do Concílio Vaticano II, em que foi convidada uma delegação protestante para acompanhar, para ser, ao mesmo tempo, membros observadores e, ao mesmo tempo, contributos do concílio, no sentido de, naquilo que o concílio quis se manifestar sobre, né, outras comunidades eclesiásticas, né, ou outras igrejas separadas, eles consultavam os teólogos protestantes justamente para que eles tivessem a ideia correta do que era a experiência eclesial protestante para poder se pronunciar de forma verdadeira sobre ela. E é isso que as pessoas não entendem. Você precisa ter, antes de qualquer pré-julgamento, uma troca aberta e caridosa, né, de experiência. É aquilo que está em 1 Pedro, né, que fala assim, sempre tenha com mansidão pronto para explicar a esperança que há em vós. Então, assim, todo diálogo com uma pessoa que não tem
estritamente, né, a sua posição teológica, tem que ser um debate fundado na verdade, fundado na busca para seguir a vontade de Deus e com extremo espírito de mansidão e fraternidade. E qualquer coisa que se afasta disso é um afastamento do princípio evangélico. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Sim. Então, Não, acho que o Papa Francisco, como diz, está dando um banho em muita gente aí nesse sentido, né? De que, assim, né? Não sei a sua posição em relação ao Papa Francisco, mas eu, enquanto católico, fico, assim, muito chateado também pelas pessoas que, às vezes, taxam o Papa de comunista, né? E falam que, enfim, né? Tem diversas denominações aí para ele. Mas, assim, a proposta que ele faz de acolhimento, de fraternidade, de misericórdia, assim, eu tive a oportunidade de participar também da jornada de 2016, lá na Polônia. Então, assim, o tema, inclusive, da jornada foi Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançaram misericórdia. E nos nossos tempos, né, assim, né, eu sei que, né, a igreja sempre passou por crises, a igreja, como diz, nasceu num período de crise, se não fosse a crise, a igreja não existia. Então, a atual crise que a gente vive é dessa realmente carência de misericórdia, né? A gente falta olhar para o outro, né, com um sentimento de compaixão, de realmente se colocar no lugar do outro. Eu acho que o Papa Francisco está fazendo isso muito bem. Então, a visita que ele fez lá, por exemplo, ao Iraque, né, algo histórico na igreja, e que, tipo assim, muitos católicos não estavam nem aí, sabe? Simplesmente, o Papa estava viajando, entendeu? Era algo insignificante para muitos, e que muitos até nem sabiam. Então, essa ignorância que tem da parte católica é algo que me incomoda também, sabe? Eu acho que a gente precisa muito aprender né, com os protestantes nesse sentido da vida intelectual. Eu acho que os protestantes eles estudam muito mais a história, né, se aprofundam muito mais na vida intelectual do que muitos católicos, né? Eu falo assim por mim, sabe? Eu acho que a gente vive uma prática religiosa muito de aparência e muitos acabam caindo no farisaísmo, né? De que às vezes eu sou católico, eu sou santo se eu usar um véu na igreja. Eu, assim, não tô falando nada contra. Mas, assim, só vale a missa católica, a missa no rito tradicional. A gente tem muito isso na igreja católica, né? O embate entre os raditrad e os TL, né? Encontrar alguém que caminha pela via média é difícil, levando o negócio para o lado do Newman. Então, assim, ou é um ou é outro, né? Alguns são extremamente sentimentalistas, outros são extremamente fariseus, né? De que vivem o cristianismo, a religião apenas por aparência. Mas a gente precisa aprender muito com Newman nesse sentido, de que ele combatia esses dois extremos, né? exatamente. Combatia o sentimentalismo exacerbado, né? Que às vezes tem muito na ala pentecostal, às vezes, né? De que, como dizer, esse sentimento, né? Essa relação, né, pessoal com Deus, que se estabelece através dos sentimentos, ela tem que progredir, né? Não tem que ficar só vamos dizer assim, nesse caráter superficial. E o outro lado é a questão do racionalismo, né? Às vezes eu vejo que o pessoal aí que a gente costuma chamar de raditrade, eles são bem racionalistas, porque assim, é cumprir a lei, vamos dizer assim, né? Cumprir o preceito certinho, fazer a missa aqui de forma mecânica É puro e não direito pode. canônico, né? Não, vou cumprir aqui o rito e pronto, estou salvo porque eu cumpro a lei. Só que esquece que quem salva é a graça, não é a lei, né? As duas coisas juntas, na verdade, né? Então, assim, a gente tem muita coisa a melhorar, sabe? Nilma, eu acho que pode nos ajudar muito nesse sentido. Mas faz aí as suas contribuições aí, por gentileza. Não, eu acho que você está certíssimo, apesar de que, em defesa, né, dos católicos, assim, eu acho que existe uma preparação do clero católico muito melhor do que a preparação do clero protestante. Eu acho. Apesar de que, na média, realmente, eu acho que existe uma profusão maior de dedicação à vida intelectual. Eu acho que da média do laicato protestante, eu acho que existe uma preparação melhor no clero católico. Eu acho que se a gente conseguisse misturar essas duas coisas, ia ficar bom. Por Mas isso que a unidade é interessante, tá vendo? Enfim, vamos prosseguir. Mas, mas você tem toda a razão. Assim, quando o Newman faz aquela sua. Isso tá na Apologia Profita Sua. Né? Assim, eu passei
25, 30, 40 anos da minha vida combatendo liberalismo teológico. Ele fala, o que é liberalismo teológico? É a opinião de que o que importa na religião não é dogma, é sentimento e que qualquer opinião teológica tem o mesmo valor que a outra. Assim, esse combate é exatamente esse combate contra os extremos. Com esse princípio, você combate os dois extremos. Você combate tanto o sentimentalismo no sentido de a tradição importa, dogmas importam, a história importa, a antiguidade importa, a apostolicidade importa, etc. Mas, ao mesmo tempo, você sabe que toda essa tradição é uma tradição que não se deixa cair em princípios racionalistas ou princípios, né, farisaicos de moralidade, como se a sua moralidade pessoal fosse definidora, porque a gente volta à parábola do publicano no templo, né? É o pecador que sai redimido, não o fariseu que bate no peito. Então, Exato. é simples. Então, eu acho que o esforço do Newman, ele é muito nesse sentido. Ele é muito no esforço de viver a vida cristã, é saber viver tanto na vida comunitária, eclesial, quanto na vida intelectual particular, tanto obedecendo os preceitos de Deus, quanto se entregando, né, ao poder redentor da graça, e saber andar nesse meio tempo sem cair, né, para um orgulho de santidade, de ações, quanto para um orgulho de santidade intelectual, de achar que eu tenho todas as respostas dogmáticas e eu sou, sei lá, o... O podão. sei lá, assim, Enfim. Então, eu acho que Newman, ele, né, tem muito a nos dizer. Então, acho que o legado dele, né, ele, né, viveu de 1801 a 1890. E recentemente nós fizemos, né, o Congresso Online de Educação Clássica e nós reunimos algumas pessoas, né? E tivemos diversos temas. Um deles foi Newman e os padres da igreja. Então, em Apologia Pro Vita Sua, a gente percebe muito isso, né? Que acho que o ponto de virada de Newman foi justamente isso. Quando ele foi estudando, quando ele foi, né? Ele, às vezes, em Apologia lá, ele acusava Roma dos mais absurdos, né? E xingava, e não sei o quê. E aí, depois ele foi mudando, né? Esse caminho que Newman traça, ele é interessante, porque ele não é simplesmente vamos dizer assim, uma conversão que acontece de uma hora para outra. não, Ratzinger fala que a gente pode dividir a conversão de Newman em 3 momentos. Então, a primeira conversão dele acontece aos 15 anos, né? Em que ele fala lá em Apologia que ele se depara com 2 únicos seres, ele mesmo e o Criador, né? E é o momento em que ele já se decide pelo celibato, algo que era incomum, né, na igreja anglicana. Então, assim, a gente já percebe nesse sentido de que Newman já estava preparado, vamos dizer assim, para deixar esse legado que a gente está tentando estudar e difundir de hoje em dia, né? E, então, assim, cruzar o Tibre, eu acho que só foi uma consequência, eu até comento com o pessoal, né? Foi uma consequência da trajetória dele. mas você sabe que muita gente acha que toda conversão tem que ser no estilo de São Paulo, que é a conversão Sim, de uma epifania, né? Um dia Deus de aparece forma numa veste de extraordinária, né? damasco e pronto. Uhum. Mas eu acho que as grandes conversões, claro que a conversão de São Paulo é uma super conversão, mas assim, as conversões que eu acho que deixaram mais legado, né, de que outras pessoas seguiram nos caminhos dela, é a conversão que eu chamo do tipo agostiniana. A conversão é um parto de uma vida. Então você vê assim, todo o caminho de Agostinho para a conversão também é o caminho de C.S. Lewis, de Chesterton e de outros grandes nomes em que a sua conversão é uma coisa que você lutou a vida inteira, de você com a sua consciência, de você com aquilo que você sabe e aquilo que você... É uma luta contra nós mesmos, né? A gente, na verdade, Exatamente. tenta lutar contra o nosso egoísmo, né? Porque basicamente é isso, né? Aquela história, aquela velha história, né? De que o orgulho ele só morre 5 minutos depois que a gente morre. Então a nossa luta diária é essa, é lutar contra o orgulho, contra esse egoísmo que sempre nos tendencia a
a buscar, né, os vícios, né, buscar o prazer sem desregrado, enfim. Então, se a gente luta, busca sinceramente de forma ordinária, né, e algo de Newman que me chama muita atenção é justamente isso, essa busca ordinária, ordinária no sentido do dia a dia, né? Não foi algo, vamos dizer assim, extraordinário como foi com São Paulo, que caiu do cavalo, enfim. Foi algo assim, né? Foi aos 15 anos, depois, né, ele foi estudando, foi aprofundando na vida intelectual. Aos 45, aos 40, 1845 ele tinha 44 anos. Então, aos 44 anos ele se decide realmente pelo catolicismo romano, enfim. Então, Mas ele essa se decide trajetória. pelo catolicismo romano depois quase de um alto exílio intelectual de 3 anos, que ele sai de Oxford Exato, e fica 3 anos exatamente. dentro da casa dele, estudando, pensando, meditando e refazendo os textos dele todo. E Pois pega. é. É uma. Não, e é interessante isso, né? Esse retiro que ele faz, porque assim, ele percebe, à medida que ele vai, né, vamos dizer assim, caminhando, né, com o movimento de Oxford, e aí ele começa a perceber as coisas, né? Começa a estudar os passos da igreja e fala, não, eu tenho que me retirar. Porque Deus fala através também do silêncio. Então, esses 3 anos que ele se retirou, eu acho que ele pensou em muita coisa, né? Então, quando ele foi acolhido lá, Sim, pode falar. e eu acho engraçado que ele também deixou o movimento de Oxford seguir o seu próprio caminho. Assim. Ele viu que a ideia dele mudou e que não tinha como mais ele permanecer. Mas existem, acho que 4 tracts dos 90 tracts do movimento de Oxford, tem 4 tracts sobre os pais da igreja. Então, assim, existia uma concepção do movimento de Oxford sobre como se estudar, como se aprender os pais da igreja. E quando ele faz o estudo dele próprio e ele decide que a forma correta que ele achava que devia ser era outra, ele fala, não, deixa eu sair, repensar aqui minha vida inteira e deixa vocês tocando da forma como você... Então, é também uma questão de profundo respeito e ele continuou se correspondendo com os outros integrantes do movimento de Oxford até o final da vida, assim. Com alguns ele brigou feio, com outros ele continuou bastante amigo, mas por causa disso também, assim, eu acho que existe outro caso profundo de ecumenismo que eu queria citar, né, que é as cartas latinas do C.S. Lewis com São João Calabria, que é uma profundamente interessante. Foi publicado recentemente, né? Acabou de ser editado em português. E é lindo, assim, uma história de fraternidade cristã de duas pessoas que nunca se viram na vida, mas tinham um profundo afeto um pelo outro. E tem uma hora que o C.S. Lewis fala assim, existem coisas quando o católico é muito santo, mais ele acredita na coisa A. E quando o protestante também é muito santo, mais ele acredita no ponto B, que tipo assim, totalmente oposto. Assim. Então ele fala assim, que existem diferenças reais que têm que ser enfrentadas, mas que são fruto da forma como as duas pessoas tentam enxergar da melhor forma possível esse legado cristão que eles têm que todos nós temos que digerir, né? Que os pais da igreja e os doutores da igreja e todos após deixaram. E aí chega uma hora que o João Calabria pede para o C.S. Lewis falar, né, sobre a relação entre católicos e protestantes, e eles falam, e o C.S. Lewis usa um termo que o São João Calabria depois reforça nas cartas, dizendo que achou que o C.S. Lewis falou sobre a inspiração do Espírito Santo, a frase de que as pessoas confundem a ignorância por ortodoxia. E elas confundem a compaixão pelo zelo. Então, tipo assim, não deixar o outro, né, seguir o seu caminho intelectual, expor o seu caminho, é também uma posição de que você acha que está sendo muito ortodoxo, mas na verdade você está sendo bastante, né, sectário ou ignorante da posição do outro, né? Porque você nunca parte do pressuposto de que o outro está tentando seguir a vontade de Deus na melhor forma que a sua consciência acha que deve ser. Né? Você sempre parte do pressuposto de que existe um problema, né? De que existe algo a ser evitado. Então, o John Henry Newman, eu acho que ele fez aquilo que se deve fazer nessas horas. Então, assim, se você chega a um ponto em que a sua consciência não mais te permite ficar na posição que você está,
você se retira, você tem uma reorganização interna do seu eu, da sua mentalidade, da sua intelectualidade, e depois você traz isso para o debate. Eu acho que uma coisa interessante que o Newman fez foi que ele não escondeu a troca dele. Ele fez isso de uma forma muito aberta, e eu estava relendo hoje, por causa da nossa live, um finalzinho da biografia dele, do Padre Teixeira Penido, falando assim, uma das poucas coisas que foi unânime na Inglaterra entre católicos e protestantes. Todos gostaram da ascensão de Newman ao cardinalato, todos ficaram felizes, né? Assim, foi um júbilo nacional, assim, né? O deão da Abadia de Westminster fez um pronunciamento público elogiando Newman. O Pusey, que foi o cara que, né, pegou a liderança do movimento de Oxford, disse, né, que ficava muito feliz, que Newman era a voz profética para o século, etc, etc. Então, assim, todos se jubilaram nessa transformação do Newman. Vale só reforçar que foi só. Eu também pesquisei aqui, né? Deixei algumas coisas anotadas aqui, que foi feito cardeal pelo Papa Leão XIII em 1879, ou seja, ele já estava com 78 anos. Então, ele já estava decadente, né? E olha que engraçado, o Papa Leão XIII diz que foi muito difícil politicamente para ele transformar Newman em um cardeal, porque o povo considerava Newman liberal demais. Pois vai entender. Imagina, nos dias de hoje, a gente falar que Newman era liberal demais. Não, exato. E assim, eu falo, até fiz uma enquete esses dias para trás, né? Perguntando se o pessoal achava que Newman era liberal ou conservador. E eu estava vendo uns artigos aqui de que ele não era nenhum nem outro, ele era simplesmente católico. Católico no sentido de universal, né? Ele tinha um apreço muito grande pela liberdade, a liberdade no sentido, né, no sentido espiritual, vamos dizer assim, né? Porque a liberdade, a gente, né, enquanto cristão, a gente sabe que ela é a escolha pelo bem. Então, se a gente escolhe pelo bem, a gente está, né, exercendo a nossa liberdade. Ele prezava muito isso. E aí hoje também perguntaram, qual que era a posição política de Newman? Eu falo assim, ele não tinha uma posição política, né? Porque ele tinha coisa mais importante para preocupar que é política, entendeu? Então, assim, ele tem muito a nos acrescentar aqui, né? Então, assim, só fazendo um panorama geral, né? Newman, ele viveu no contexto do Concílio Vaticano I, né? Foi convidado, a gente já comentou aqui. Então, quem convocou o Concílio Vaticano I foi o Papa Pio IX, né? E tiveram alguns documentos importantes, né, desse concílio. Foi, por exemplo, o Dei Filius, que fala sobre Deus, a revelação e a fé, sobre a filiação divina, né? Basicamente, nesse ponto, eu acho interessante a questão da mentalidade laical de Newman, que veio do protestantismo, né? Sim. Newman, ele não possuía uma mentalidade clerical de que apenas os religiosos ou os clérigos podem ser santos, né? A santidade é algo aberto a todos os leigos, a todas as pessoas, né? Então, o Concílio Vaticano II veio reforçar isso também, né? Eu acho que o principal legado do Concílio... muitos falam que o espírito do Vaticano II, na verdade, é um espírito de filho de Newman, né? Tipo assim, que Newman é o grande coração. E é o precursor, ele é o pai do Concílio Vaticano II. Certa vez alguém até comentou, parece que tudo de bom que teve no Concílio Vaticano II veio de Newman. Na verdade foi, tá? Porque, assim, a gente vê que, claro, teve muita má interpretação, né, do Concílio Vaticano II, muita gente até hoje, né, fala asneira aí a respeito do concílio. Realmente muita gente ainda interpreta ele e faz dele aí muita pataquada, vamos dizer assim. Mas a gente sabe de que, baseado no desenvolvimento da doutrina, né, que Newman escreveu, nada acontece por acaso, né? Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Então, os concílios, eles não acontecem de forma vã, né? Eu acho que o Espírito Santo não vai inspirar nos papas algo, vamos dizer assim, para ir contra aquilo que ele, né, que é o próprio Cristo, né, o próprio Deus, ele nos deixou. Então, assim, a gente tem que confiar muito nessa dimensão, né, da providência de Deus e da intervenção realmente de Deus na história da humanidade, porque Deus está sempre intervindo. Ele não se cansa, né, de falar, não, gente, vem, volta para cá, né? Essa pandemia, por exemplo, né, muita gente às vezes olha com um olhar assim, né, claro, é uma coisa muito ruim, assim, né, pensando de forma material, né? Muitas pessoas estão morrendo, né? Muitas famílias estão perdendo seus entes queridos. Mas, assim,
a gente, eu falo a gente enquanto igreja, já passou por crises também sanitárias, crises humanitárias também muito tristes, né? O comunismo mesmo, que matou muitas pessoas, que não é citado geralmente nos livros de história, mas e aí, né? A igreja sobreviveu a isso, né? Então, assim, a gente tem que confiar na providência de Deus, né? Tem que tomar os devidos cuidados, né? Então, assim, nós, enquanto igreja, devemos ter esse papel, né, de acolhimento. Eu acho que o Papa Francisco nos ensina muito bem isso, né, de que acabar com essas barreiras, com esses muros, porque, assim, teve uma citação, eu estava até pesquisando aqui, uma citação de Newman, que ele fala sobre, até postei lá hoje, que ele fala assim, ó, não vemos a verdade imediatamente e caminhamos em direção a ela. Quer dizer que a gente não vê, a gente só caminha. Nós tateamos pelo toque, não pela visão. Né? Quer dizer que a nossa fé, né? A nossa religião é algo palpável, algo, de certa forma, sensorial, né? Porque, por exemplo, a Eucaristia, a ceia, o batismo, né? A água do batismo, são sinais sensíveis, né? Então, por isso que ele fala, né? Que não tateamos pelo toque nem pela visão. Por uma experiência miserável. Quer dizer que essas sensações são, né, são nada perante o que realmente nos espera. Exaurimos os modos possíveis de agir até que nada mais reste, mas na verdade permanecemos. Esse é o processo pelo qual temos sucesso. Caminhamos para o céu de costas. Ou seja, a gente não sabe nem para onde a gente está indo. É isso, sabe? Então, assim, muita gente, às vezes, querendo bancar de muito sabichão aí, de muito teólogo, né? De muito, sei lá. A gente tem, nessas eras dos influencers digitais aí, a gente tem de tudo, né? Então, se a gente não... Eu confesso que Pode falar, Matheus. Eu gostei do nome, Dois Dedos de Prosa, que não é nem de heresia e nem de teologia, porque realmente essa popularização da teologia no sentido de midiático demais tem os seus defeitos, né? Mas o que você estava falando sobre a providência divina é muito sério, assim. Apesar de hoje a gente talvez esteja enfrentando um dos maiores séculos, piores no sentido de secularismo, no sentido, né, de arrefecimento do paganismo também, né? O pessoal, a gente vive numa sociedade pagã. Neopaganismo. O Bento XVI definiu muito bem, né, a era neopagã. Eu acho que ele tem muita razão nesse termo que ele usa. Mas, ao mesmo tempo, a providência divina não para. Tem um ressurgimento fortíssimo da filosofia cristã, da ação cristã. Eu deixo fortemente aqui uma recomendação de se ver um debate que teve no YouTube, uma conversa, que foi entre o William Craig e o bispo Robert Barron. O Robert Barron é um bispo católico, né, de auxiliar da Diocese de Los Angeles, que tem o maior movimento de evangelismo católico nos Estados Unidos, que é o World on Fire. E o William Craig é mundialmente aclamado como o apologeta mais famoso do protestantismo, apologeta da fé cristã. Estou te falando, moço, vocês estudam muito mais que a gente, eu não sabia nada disso, mas enfim, continue aí sua recomendação. Pega depois os debates do William Craig contra filósofos. Não, moço, me manda isso lá no WhatsApp depois. Contra me manda o lá no WhatsApp. Hitchens, contra o Austin Dessey, o Peter Atkins. É lindo de ver, cara, é absolutamente lindo de ver. E aí, tipo assim, pegaram o maior apologeta, né, protestante, o maior apologeta católico hoje, e colocaram os dois para conversar. É 1h30 de conversa dos dois, trocando experiência, trocando coisa, e você vê o quão profundamente respeitosa é essa relação, assim, sabe? Um falando, conhecendo profundamente a obra do outro, fala como um influenciou o outro, como os estilos influenciaram, etc, etc. E você tem uma audiência gigantesca lá no dia, antes da Covid, né? Você tinha uma audiência gigantesca lá, e eles indo falando que eles vão nos campos universitários para fazer debates, fazer palestras sobre a existência de Deus, sobre a fé cristã. Então, assim, existe um movimento apologético renovado muito forte, muito forte. Eu acho que no campo católico, os grandes que eu reconheço é o Bishop Barron, o Peter Kreeft, que é um gigante. Eu tenho, acho que mais de 15 livros do Peter Kreeft, que ele escreve lindamente, escreve profundamente bem, e ele até fez uma segunda versão da Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, do C.S. Lewis, né? Outras cartas de um Diabo a Seu Aprendiz. É sério. Muito bacana. O cara que escreve tem português isso aí, né? Tem português. Tem muita coisa em português do Peter Kreeft, graças a Deus.
E, e o próprio Ratzinger, né? Eu acho que o maior teólogo católico vivo, com certeza. Então, assim, os três acho que demonstram um reforço intelectual católico gigantesco. Da parte protestante, nós temos grandes nomes, o William Craig, o Alvin Plantinga, que aí é mais no nível super acadêmico de responder assim coisas extremamente complexas, até palestrantes mais populares, assim, né? Os livros do Lee Strobel tiveram um profundo impacto. É, o, os livros do William Craig, sim, mas do Fala Alvin um pouquinho Plantinga. do Karl Barth aí, moço. Você não O falou Karl quase Barth, o nada. que é o Karl Barth? O Karl Espera aí, Barth, se eu só abrir aqui para o pessoal perguntar, né? Quem quiser mandar pergunta aí pode ficar à vontade. Só não o Karl chama nosso Barth foi, amigo de foi o herege, por teólogo. favor. E aí, a gente responde aqui na medida do possível, tá bom? O Karl Fala aí do Barth Karl Barth. foi o maior autor protestante do século XX e ele fundou um movimento chamado Neo-Ortodoxia, que era justamente combater o liberalismo dentro da tradição protestante. Então, assim, é Newman puro e simples. Mas Caramba! ele foi convidado, né, a ser um dos observadores do Concílio Vaticano II, não pôde ir por motivos de saúde, mas foi depois, e ele se encontrou com Hans Küng, com o Karl Rahner, com o Ratzinger e com o Paulo VI. Com o Paulo VI tem uma frase apócrifa, que eu acho que é lenda, eu já li ela em alguns lugares, mas eu acho que é lenda, de que o Paulo VI teria dito que o Karl Barth era o principal teólogo cristão desde São Tomás de Aquino. Você encontra essa frase apócrifa em alguns lugares. Eu acho que é meio demais, mas, mas, mas é bem documentado que os dois se reuniram, que os dois trocaram presentes, né, no sentido de textos teológicos, etc, etc, e tinha uma relação bastante cordial. A gente sabe que um lia, né, a obra do outro. Então, assim, o Barth é um outro... E o Barth também esteve envolvido na questão do Conselho Mundial das Igrejas, né, que a Igreja Católica é membro observador, né, que foi o grande passo ecumênico que eu chamo dessa onda 48, que é a onda da ONU. Tipo assim, vamos criar uma ONU das igrejas, né? Aí criaram o Conselho Mundial das Igrejas. Mas o Conselho Mundial das Igrejas é útil até para fazer certas diferenciações, por exemplo. Para ser membro do Conselho Mundial das Igrejas, eles tiveram que criar uma linha de corte para saber o que eles achavam que a igreja é cristã e o que não é. E o que foi definido é justamente o principal do credo niceno, né? Que é a divindade de Jesus Cristo. Então, se você não acredita na divindade de Jesus Cristo, você não é uma igreja cristã para poder participar do Conselho Mundial das Igrejas. Então, essas definições em comum eu acho que são bacanas. Agora, falando um pouco do Paulo VI, né, e dessa tradição ecumênica, fora esse diálogo entre o William Lane Craig e o Bishop Barron, eu sugeriria também de todos nós prestarmos atenção no que eu acho que foi o principal resultado prático do diálogo ecumênico até hoje, entre católicos e protestantes, que foi a declaração conjunta sobre a justificação pela fé, que foi assinada pelo Conselho Pontifício para a Unidade dos Cristãos e pela Confederação Internacional Luterana, que foi assim, vamos tocar no ponto da maior ferida da reforma. Qual que é a maior ferida da reforma? A questão da justificação pela fé. Então a gente vai pegar o boi pelo chifre e vamos resolver isso aqui. E Vamos lavar roupa suja, né? Cara, eles ficaram anos fazendo rodas de debate, rodas de diálogo, até chegar num texto em que ambos pudessem concordar. E o texto é bem representante do que é o ecumenismo verdadeiro. Uma parte é reconhecendo o que é terreno comum e vendo aquilo que, na verdade, é simplesmente problema de linguagem. Às vezes nós os dois estamos falando da mesma coisa por nomes diferentes e batendo cabeça em troca de nomes diferentes, sendo que, na verdade, a gente tem a mesma opinião. Então, eles fizeram esse trabalho de depurar os conceitos. Como é que é o nome do documento? Repete, por favor. Declaração Conjunta sobre a Justificação pela Fé. Tem no site do Vaticano. Tem no site do Vaticano em português. Muito bem. Tá vendo que você sabe muito mais que eu? Você é muito mais católico. Então, eles fizeram esse trabalho de depuração da linguagem, de chegar ao lugar comum e de chegar no cerne que realmente não conseguiram falar assim, olha, até isso aqui nós dois concordamos.
As nossas diferenças reais são essa, essa e essa. E isso é importante, demarcar a posição correta é importante. O que divide católicos e protestantes não é questões de liturgia, etc. Existem questões sérias, questões profundas, e questões que são cruciais para entender, né, o mistério cristão, e para isso você precisa saber dialogar a ponto de chegar nesse cúmulo, né, de divergência e dialogar em cima dele. Então, assim... Não, eu falo, é interessante você citar esses documentos, porque é muito fácil você ir apontar o dedo para o outro, chamar ele de herege sem saber nem justificar vamos dizer, sua acusação, entendeu? Porque, na verdade, não tem nem fundamento, sabe? Então, assim, um grande problema que a gente vê de hoje em dia é essa guerra que a gente vive justamente nesse questão do âmbito da linguagem, né? Por exemplo, questão política. O pessoal sai chamando os outros de fascista aí, à torta e à direita, e ninguém nem sabe o que é fascismo, né? Outra questão enfim, essa questão da rotulação, algo que é muito comum de hoje em dia, e que, assim, as pessoas taxam as outras, né, de hereges, enfim, de cismáticas, de raditrade. Eu até tenho que me policiar com relação a isso, parar de chamar os outros de raditrade, mas, enfim, eu acho que, assim, as pessoas precisam muito cair a ficha com relação a isso, porque a gente tem que parar com essa atitude, né, porque nós todos estamos aqui, né, eu acho que pelo mesmo fim, que é dar glória a Deus, né? Eu acho que através do nosso trabalho, do nosso estudo, do nosso apostolado, da nossa vida em família, né? Então, uns mais, outros menos, né? Uns com mais capacidade de escrever, outros com mais capacidade de, sei lá, de fazer música, né? Nilma, ele tocava violino. Então, assim, às vezes a gente que é carente nesse sentido cultural também, né? Então, quantos profissionais, por exemplo, a gente carente, né, de cristianismo, por exemplo, no meio artístico, né, no meio cultural. Então, assim, é nossa missão cristianizar esses ambientes também, né? O que nos impede, enquanto leigos, enquanto cristãos, de incentivar a cultura para que possa ser recristianizada, né? Então, Nilma, eu acho que nos ajuda muito nesse sentido. E, assim, nós, né, enquanto cristãos, eu falo enquanto cristãos, né, porque os dois somos, precisamos estreitar esses laços, eu acho, de amizade, de diálogo, né? Ao invés de acusar, ao invés de apontar o dedo, né? A gente tem muito a aprender um com o outro, né? Veja só, o Papa João Paulo II, na encíclica dele sobre o ecumenismo, né, o Unum Sint, ele fala a comunhão real, embora imperfeita, que nós temos. Ele fala assim, existe uma comunhão real entre as igrejas cristãs, embora não no nível de perfeição que todos nós gostaríamos de ter, que todos nós temos que nos esforçar para ter, que é outra coisa também que eu acho que faz parte, né? Assim, existe, temos que ser um como o Pai em Cristo é, para que o mundo creia que o Pai o enviou, né? Que é a frase de Cristo, que envolve um esforço geral, e não vai ser com acusações que a igreja de Cristo vai se refazer, né? A unidade visível da Igreja de Cristo, né? E passos importantes estão sendo dados, eu acho. Por exemplo, a suspensão das excomunhões entre o Papa e o Patriarca Ecumênico de Constantinopla, acho que foi um ponto bastante importante, né? De que as excomunhões formais tenham sido revogadas. Hoje em dia, existe uma delegação católica que acompanha o sínodos ecumênicos da Igreja Ortodoxa. Né? Então, existe todo um intercâmbio, etc., que é bastante profundo. O Papa Francisco encontrou não apenas o patriarca ecumênico, desde que ele virou Papa, mas também fez um encontro formal com o patriarca Kirill, da Igreja Ortodoxa Russa. E eles emitiram uma declaração conjunta belíssima também. Eu também sugiro a leitura. Eu lembro que quando saiu na semana eu cheguei a repostar ela, que é um texto muito bonito no sentido da fraternidade cristã, sabe? E eu acho que esses esforços eles têm que ser feitos nesse nível. Fraternidade cristã com a defesa da verdade sempre. E para fazer a defesa da verdade, a gente não precisa ser truculento. Dá para fazer isso como a Bíblia manda, com mansidão. Mesmo a exortação dos irmãos tem que ser feita com mansidão. E não é um esforço retórico, né? Eu acho que o pressuposto de tudo deve ser, né, a caridade, né? Tanto é que tá na Bíblia, né?
das três virtudes teologais lá, a mais importante delas, né, entre a fé e a esperança, é a caridade. Algo que vai muito além de assistencialismo, vai muito além de, né, enfim, de ajudar o outro financeiramente, enfim. É outra encíclica, né? Deus Caritas Est. Fala muito bem sobre essa. Exato. Então, se a gente realmente quer entender o que é o cristianismo, basta a gente pegar lá a passagem em que Jesus, antes da última ceia, se coloca aos pés dos discípulos e lava os pés, né, de cada um deles. Então, pensa, eu acho que não tem nem o que comentar, né? Eu acho que o maior ato de caridade em si é aquele, né? É você perdoar seu irmão, independente das suas misérias, independente dos seus, assim, do sentimento negativo que você tem com relação a ele, né? E o ecumenismo, o essencial, eu acho que parte desse pressuposto, tendo a caridade, tendo o respeito, a fraternidade, ela acontece, né? Com certeza. Então, eu acho que essa ocasião que nós estamos tendo aqui, né? Eu acho que é um esforço disso. Sinal. Claro. É um esforço disso, né? Então, é eu colocar, às vezes, o meu egoísmo de lado, né? Os meus achismos de lado. E hoje em dia, o povo acha tanta coisa, mas ninguém sabe de nada, na verdade. O povo acha, mas ninguém sabe de nada. Então, assim, que mais momentos, né, como esse, então eu já estendo o convite aí, já, né, já tem quase 1 hora de live já. Então, eu já estendo o convite aqui para você estar conosco aí em alguma outra ocasião, para a gente falar sobre algum outro tema, né? Nossa, bom demais. Porque, assim, eu acho que é muito enriquecedor, sabe, essas ocasiões, porque tanto um lado quanto o outro aprende bastante, sabe? Eu desde já agradeço demais a sua paciência, né? A sua confiança também, né? Porque não é qualquer um, assim, que, não, vou falar com os católicos lá, o bando de gente passado não sabe nem o que acredita. Mas, enfim, eu agradeço demais a sua confiança também, a sua contribuição. Inclusive, eu até peço você para me enviar lá depois os links dos debates, dos documentos aí. E aí a gente tem um grupo dos amigos de Newman, né, que começou desde 2019, né? A data de fundação foi bem na data da festa de São Paulo. Foi bem na data de conversão de São Paulo. Agora que eu estou me lembrando. Já tem 2 anos de existência o grupo, e aí depois eu encaminho lá para o pessoal ir estudando também. E deixa aqui o convite, caso você queira participar lá do grupo, para poder enriquecer o Acho sensacional, quero participar sim. Agradeço tanto o convite, quanto também a confiança, né, de chamar... Sim. Botar um herege para poder falar na sociedade. Inclusive, até o primeiro rapaz que participou com a gente aqui foi o Emanuel Nunes. Então, assim, eu o conheci logo no começo da Sociedade Newman e ele integrou o grupo lá do Amigos de Newman. Hoje ele não está lá mais, porque o pessoal começou a falar muita abobrinha lá e deu um jeito de sair. Mas você assistiu a live e você viu que ele é um cara muito bacana também, muito gente fina. Então, eu acho que esse é o intuito, né? Newman falava, né, que ele é o elo de uma corrente, né, um vínculo de ligação entre as pessoas. E a Sociedade Newman tem esse papel também, né? Utilizando esse legado dele, do Cor ad Cor Locutor, né, que é o coração falar o coração. Então, não existe coração protestante, eu falei isso pro Emanuel também, não existe coração, vamos dizer, católico romano, não existe coração humano, né? Então, é um coração humano falando com outro coração humano que a gente chega ao conhecimento, né? Chega ao diálogo com Deus, porque Deus faz presente na pessoa do outro, né? Então, Nilma, ele nos ensina muito isso. Então, muito obrigado. Eu deixei a palavra aberta para você fazer as suas considerações finais também. E agradeço mais a sua participação, a sua contribuição. Não, eu não tenho muitas considerações, não, só além de agradecer a confiança, a abertura, a fraternidade cristã com que você dialoga e recebe todo mundo. Fico muito honrado com o epíteto de um amigo de Newman. Acho que a gente precisa sempre resgatar esse legado. Fico à disposição para qualquer outra live ou atividade da sociedade. Eu acho que vocês estão fazendo um papel muito importante. Eu só tenho a orar para que Deus abençoe vocês nesse apostolado aí, nesse ministério, para abençoar a vida de cada vez mais pessoas. Agradeço demais também a todos que nos assistiram e a você também, Ângelo. É isso, muito obrigado. Eu que agradeço. Então, depois eu te mando o convite lá do grupo. E é isso, gente. Pode mandar. Tenham todos uma boa noite. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Boa noite, fiquem com Deus.